superioridade e inferioridade. Isso ajuda ou nos prejudica nos nossos relacionamentos? Então, esse tema foi escolhido na última live de semana passada. A gente falar um pouquinho mais, então, sobre esse sentimento, esse complexo. Deixa eu só esperar a Lorena pedir para entrar aqui para a gente começar. Vamos ver se deu certo. Acho que não foi. Foi. Olá, seres de verdade, como vocês estão? Já chega já encaminhando para as pessoas que precisam assistir essa live, assistir um pouquinho desse bate-papo. Então, já vou encaminhar aqui, que é sempre muito bom ter mais pessoas, né? Encaminhando aqui. Então, esse foi o tema, né, escolhido na live passada. Nós perguntamos, né, se vocês gostariam de saber um pouquinho mais, né, o que a gente acha a respeito da inferioridade e da superioridade. Gente, até tá enrolando a língua aqui, porque ô palavrinha grande. Ixi, acho que a Lorena deu problema. Coloca para mim se para vocês a Lorena tá. Oi, voltou. Voltou. Engraçado que apareceu uma coisa que nunca apareceu, tipo, para coordenar junto a live. Coisas de Instagram. Novidades de Instagram. Novidade. Pra gente saber o que é e para que serve. É sobre isso. Uma hora a gente aprende. Bom dia então, para quem tá chegando aqui. Boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você assiste essa live. Então a gente vai falar sobre relacionamento e o que tem a ver, né? Esse sentimento de superioridade. Eu acho que primeiro a gente podia trazer um contexto a respeito de sentimento e de complexo, né? Sentimento de inferioridade e o complexo de inferioridade. O que eles têm a ver? São a mesma coisa, não é? Às vezes a gente acaba usando como a mesma coisa, né? A gente não diferencia, coloca tudo na mesma, no mesmo, tudo no mesmo balaio e mistura tudo e fica assim, né? Só que cada palavra traz um significado diferente. E quanto, né, tudo que envolve a gente, né, tá ligado com relacionamentos, com as nossas relações, né? Nós fomos criados para viver em sociedade, né? O ser humano, ele não consegue viver sem viver em sociedade. Quando a pessoa fala, não, eu conseguiria viver sozinho numa ilha deserta. Aí a gente lembra até do filme O Náufrago, né? O cara praticamente pirou quando ficou lá sozinho numa ilha deserta. Então, ele sempre arrumava um companheiro, né? Seja um animal, seja imaginário, né? Então, nós nascemos para viver em sociedade. Então, a maioria dos nossos problemas também tem a ver com a sociedade que a gente convive, com as pessoas que a gente convive. E o que a superioridade e inferioridade tem a ver com isso, né? O que é inferioridade? Pode falar. Não, pode falar. A inferioridade é eu ver aquilo como menor do que a situação.
é inferioridade. Superioridade, se ver maior do que a própria situação. Calma aí. Exatamente. E aí o sentimento, né? O sentimento e o complexo de inferioridade, qual a diferença, né? O sentimento eu sinto e posso usar isso pro bom ou pro ruim, né? E já o complexo, eu preciso de uma determinada, eu faço que uma determinada situação seja a culpa de eu não fazer aquilo, responsável por eu não estar fazendo aquilo, né? Ah, eu não posso me tornar sei lá, uma grande empresária porque ninguém da minha família foi empresário. Não sei, né? Eu não posso ter dinheiro porque ninguém na minha família tem. Eu uso algo como desculpa pro B, vamos dizer assim, né? Do meu resultado. Ser Do pro meu resultado. resultado, exatamente. E isso é para tudo, né? Dentro de um emprego, se você ficar vendo seu chefe sempre como superior a você, você está se colocando num local de inferioridade. Não que você não deva respeito. Respeito você deve a qualquer pessoa, não importa se ela está num grau mais elevado ou menos elevado do que você. Mas você visualizar a pessoa, se sentir inferior a ela, mas não gerar o complexo de inferioridade, você consegue elevar num grau. O problema é que a maioria das pessoas, ela se inclui nesse complexo de inferioridade. Quando olha, por exemplo, por um chefe, de que, nossa, ele tem um cargo excelente, ele ganha X, ele é maravilhoso. Eu nunca vou conseguir chegar porque eu não fiz a faculdade que ele fez, por exemplo. Eu tô colocando que a minha situação A justifique, né, a situação B. E na realidade, não é. Porque você pode sim chegar ao mesmo nível dele, basta você querer, né? Basta pagar o preço do que se paga, né? Porque, gente, para Exatamente. tudo na vida existe um preço, né? Seja lá um preço de físico, né? Que eu não posso me divertir agora, é o horário de eu estudar. Eu não posso fazer uma coisa que eu quero, talvez, e fazer uma coisa que eu não quero, mas que é essencial para o meu caminho. Então, tudo é um preço que se paga, que nem sempre a gente está preparado a pagar e tá tudo bem. O que não dá para fazer é eu menosprezar o outro de tipo, ele cresceu só porque ele é amigo do dono. Uhum. Que isso acontece muito, né? É. Será que se ele fosse só amigo do dono, ele conseguiria ficar lá tanto tempo, né? Se ele não tivesse nenhuma competência, né? Então, isso acontece também dentro de casa, né? Esse sentimento, esse complexo, às vezes pode vir dentro do seu relacionamento. Às vezes, ai, não vou falar meu marido porque ele não vai entender, né? Ele não vai entender o que eu tô querendo dizer. Aonde que eu estou me colocando nesse momento? Tô colocando inferior ou tô colocando no superior, né? São essas reflexões, principalmente, né? Eu falo que a gente consegue avaliar isso em brigas, né? Se uma pessoa chega e fala assim, você tá fazendo tudo errado. Eu faço as coisas certas. Eu sei como tem que fazer. Gente, isso é o quê? Querendo se colocar superior do outro. O outro faz diferente de você. Não tem jeito. O outro faz diferente de você. E você faz diferente do outro. E pensar que só existe um caminho, né? A pessoa coloca, talvez, uma imposição de que só existe aquele caminho que é o certo. E não, existem vários caminhos que podem levar ao mesmo propósito. E cada um vai seguir o seu caminho. E tá tudo bem, né? E cada um vai seguir o seu caminho e vai ter o seu tempo também, né? Outro exemplo clássico disso, né, é para mães, né? Muitas mães que quando o filho chega, mãe, eu quero fazer faculdade de tal coisa. E a mãe, não, isso é um absurdo, você não vai ser ninguém fazendo esse tipo de faculdade. Você precisa
de uma faculdade X, né? Não só mãe, né? Tem muitos pais que fazem isso também. O quanto que eu quero ser superior no sentido de eu sei o que é melhor para você? Quem é que sabe? Você não sabe melhor para você mesmo. Exatamente. Se colocar num grau e diminuir, né? Na verdade, em relação a isso, a gente precisa sempre valorizar as qualidades dos nossos filhos, independentemente do que eles escolham ser ou fazer. Afinal de contas, como a Lorena falou, a gente não sabe, né? A gente não sabe de nada. Quantas pessoas que têm muito dinheiro, ou sei lá, se esse é o entendimento de sucesso para você, que pode ser também entendimento de sucesso diferente, é, fazendo outro tipo de coisa, né? Fazendo coisas que você nem imagina que é possível a pessoa fazer e ganhar muito dinheiro. Então, tudo é um interessante ponto de vista, né? E assim, né? Como a gente fala, hoje, antigamente, por a gente não ter a rede social, né? Talvez o grau de comparação com outros fosse um pouco menor. Era uma comparação um pouco mais palpável, né? De pessoas que eu estou ali convivendo. Hoje, através da internet, a gente tem uma comparação muito subjetiva, né? Porque eu não conheço a vida da pessoa, eu apenas estou aqui seguindo ela, adorando a vida mágica que ela coloca na internet. E cada vez mais, muitas vezes, eu me colocando como menor do que aquela pessoa, sob meu olhar. Porque ela mostra, por exemplo, que ela tem uma família perfeita, que ela se relaciona muito bem com o marido, que as filhas são super companheiras, que ela tem um bom cargo. E aí, olha isso, ó, eu tô olhando e tô me colocando mais para baixo, mais para baixo. Isso não teria problema se você pegar e falar, eu quero isso. Então, o que eu posso fazer para ter isso? E não é inveja, tá, gente? Inveja é outro tipo de sentimento. É outro tipo. Eu quero ter um casamento perfeito. A gente sempre fala aqui, o que é um casamento perfeito para você? Escreve, anota, tenha clareza do que é, do que você gosta, do que você não gosta. O que é ter uma família perfeita para você? Porque para cada um vai ser de uma maneira. O que é ter um emprego dos sonhos? O que é se sentir realizada nesse emprego Que é dos ter sonhos? Por exemplo, sucesso, né? eu e a Lê, a gente tem muito a questão da liberdade, né? Por que a gente é tão feliz fazendo o que a gente faz? Porque a gente tem liberdade para fazer o que a gente faz. Nós montamos o nosso horário. Nós fazemos tudo da nossa vontade, do nosso sentir. Porque você também pode fazer isso. Se uma pessoa fez, é possível, né? E se não fez, você pode ser a primeira também a fazer. E não colocar isso como, eu sou inferior, eu tô num trabalho péssimo, que eu tenho que cumprir hora, que não sei o quê. Tem gente que vai amar cumprir hora. Tem cargo para tudo, gente, na vida. Tem especialidade para tudo na vida. Para tudo mesmo, né? O que antes era mais quadradinho, né? A gente fala mais. A gente não tinha esse. Conseguia enxergar esse mar de possibilidades. Hoje, com a internet, possibilitou muito isso, né? A gente enxergar e ver quantas possibilidades existem no mundo, né? Sim, sim. E assim, se você não se vê, não se enquadra naquilo, tudo bem, vai ter outra pessoa que vai se enquadrar. Agora, por que você ainda se mantém nesse quadro de que você não gosta? É porque você está se colocando como inferior. De alguma maneira, você está se vendo como inferior de ter uma vida feliz. De alguma maneira, você não se sente capaz de ter. E é olhar para isso e ter essa compreensão de que sim, eu sou capaz, mas que preço que eu quero pagar? Eu estou disposta a pagar esse preço, a encarar isso? Eu quero um emprego melhor, quero um emprego X,
mas eu preciso tirar tal certificação. Eu estou disposta a sentar e estudar quando todo mundo está dormindo ou quando todo mundo está se divertindo e ainda continuar trabalhando aonde eu estou agora, porque eu preciso, né, do dinheiro em questão. Eu estou disposto a isso? Ah, eu tô. Então, bola para frente. Ah, não tô. Então, para de se julgar inferior aos outros. Para de arranjar desculpa para uma coisa que não tem desculpa. É questão de decisão. Decisão de escolha, né? O que você quer escolher para você. Cada vez mais, né? Tudo que a gente vem estudando e ali a gente vê muito que é questão de escolha. Quando a gente fala escolha, é escolha real. É escolha fazer diferente. Não adianta ficar reclamando, ai, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não sou inteligente, eu sou esquecida, porque hoje eu também ouço muito isso, ai, eu sou muito esquecida. Você é porque você quer, meu querido, tem muita gente que não é, então assim, você tá escolhendo ser isso. Quando que você vai parar de escolher ser isso? Para de se colocar como vítima da vida. Bom dia, Lili. Para de se colocar como vítima. E Vamos colocar como protagonista da sua história. uma coisa que eu escutei ontem, né, e me fez refletir. Até quantos anos você quer viver, né? Quantos anos a mais você tem para viver, que você deseja viver? E isso me fez uma reflexão. Fala, cara, eu não vivi eu não vivi ainda o tanto que eu quero viver ainda. Eu tenho mais. Isso choca, isso te deixa, cara. Eu tenho tempo, eu tenho muito tempo para fazer um monte de coisa que eu achava que era impossível fazer. E isso te dá uma perspectiva de vida, de coisas que, meu Deus, é assombroso, né? É de se tirar desse papel de vítima e colocar como protagonista. Cara, não cheguei ainda onde eu quero e talvez eu nunca chegue. Talvez minha caminhada seja longa, mas tá tudo certo. Eu sou um ser em evolução, né? Eu sou um espírito em matéria e eu não tenho só essa vida para fazer o que eu preciso fazer. Tá tudo certo. É pensar sobre isso, o que eu preciso realizar. Ah, é muito difícil pensar assim, Lê. Nossa, pensar quantos anos ainda? Tem tantos anos. Nossa, eu tô, sei lá, com 60, tá? Você quer morrer com quantos anos? Seu, né? Você para pensar, ah, quero com uns 90, tá? Tem mais 30 aí pela frente. É muito, gente. É muito tempo. E querer viver, né, é o principal, né? É o ponto principal de tudo. O querer viver é escolher viver todos os dias. Porque muita gente está aí com depressão, tristeza, porque não está escolhendo viver. Está escolhendo viver na depressão. Então, é olhar por um outro ponto de vista. Olhar por uma outra maneira, querer enxergar a vida de outra maneira. Não adianta a gente vir aqui falar, você ouvir a gente falar e no decorrer do dia você simplesmente ignorar tudo que foi falado aqui. Não tomar nenhuma ação a respeito disso, né? Aprendizado sem ter aplicação é obesidade mental. Não tem para quê? Não faz sentido você ter, ficar tendo aprendizado se você não for usar. Gente, aprendeu, coloque em prática. Escutou, coloque em prática. Ah, isso funciona, isso não funciona para mim. Aí você vai saber se funciona ou não funciona. E obesidade, igual a Lê tá falando, obesidade mental, tem tudo a ver com superioridade. Bom dia, minha amiga linda. Bom dia. Tem tudo a ver com superioridade. Por quê? Porque eu não preciso disso. Eu aprendi, mas eu não preciso colocar isso em ação. Olha aí. Então, são vários pontos que, quando a gente reflete sobre o que é superioridade e o que é inferioridade, a gente reflete sobre várias questões.
E como a gente falou, né? Por que não usar esse sentimento de inferioridade para te impulsionar, né? E não para usar como barreira, como complexo de inferioridade. Ah, eu não posso por causa disso, disso e disso, né? Tem muitos casos de pessoas que às vezes você está conversando, sei lá, numa roda de amigos e usam algumas, como é que se fala? Usam de certas coisas negativas para se sentir especiais, né? E se joga lá embaixo se achando, ah, eu sou a melhor em viver na pobreza. Nossa, mas você não sabe o que, que eu passei. Você não sabe o que, que eu passo na minha vida. Menina do céu, meu relacionamento, então, você não sabe o que, que eu passo no meu relacionamento. É pensar sobre isso. Por que, que eu tô fazendo isso, né? Por que, que eu tô me colocando tão inferior, aonde eu não estou me vendo? Por que, que eu não posso usar isso para me impulsionar e estou usando isso para me colocar mais para baixo ainda, ser especial numa coisa ruim, alimentar uma coisa ruim, né? Ah, meu marido faz isso. Menina, você não sabe o que, que meu marido faz. Meu marido faz isso, isso e isso, fica à volta de tarde, volta, faz não sei o quê. Meu Deus! Coitada, Senhor. Não, é Não, se colocar especial numa coisa ruim. não, tem muita gente que faz isso com doença. Muita gente faz isso com doença, né? Ah, eu tô com uma dor na coluna. Você sabia que eu tenho uma hérnia de não sei o que lá, não, tenho mais não sei o que, tenho, né? Já operei, né? É desse jeito, gente. É desse jeito real. É engraçado, né? A gente fala que é engraçado, mas é engraçado porque realmente a gente tem que ter esse olhar sobre o que a gente fala. A gente tem que ter esse olhar sobre situações. E é um olhar sem julgamento. Não é porque eu tô olhando que o outro está fazendo isso que eu também não esteja fazendo, tá? Porque Exatamente. se eu tô É um olhando. olhar de tipo, tá fazendo na hora? Opa, É, peraí, já criei consciência sobre isso. O que, que eu tô fazendo na minha vida? Porque isso acontece, gente. Acontece. Às vezes uma pessoa contou algo, você vai lá e quer ser melhor naquilo da desgraça, né? quer ser superior até na desgraça. Meu Deus do céu, olha sobre isso, o quanto se reflete. O quanto se reflete isso. E a questão da inferioridade, né? É um assunto que eu acho até bem complexo, até para a gente falar só em uma live, porque eu ando notando também muitos jovens passando por isso, dessa inferioridade. E aí, o que acontece? A questão do bullying, né? Porque vai trazer coisas, né? O universo ele é sábio, então ele traz coisas para que você cure. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo, é para a gente aprender algo. Então, quando uma pessoa sofre um bullying, tente compreender o porquê, não do agressor, não é. Não é olhar para isso. É olhar para a pessoa, o que ela está sentindo. E não com sentimento de pena, porque não é vítima. Você entende que é uma troca que tem que existir? A pessoa, ela tem que entender qual o grau que ela se colocou como menor do que o outro. Porque gera o complexo de inferioridade quando você se coloca menor. E o inferior, ele vai arrumar uma desculpa para não conseguir algo. Em vez dele pegar aquilo como garra e superação, ele vai se colocar talvez como vítima e vai se diminuir. E aí o grau de dar o salto é muito menor. Então, é a gente ter essa percepção para tudo, para o que a gente fala, auxiliar o outro sem julgamentos, né? Para você não se colocar o superior da história, é auxiliar no sentido de que eu posso ajudar. Aí,
ler aí, Eu vou uma ter que, eu vou voltinha, levar vocês dar uma voltinha, porque o marido esqueceu a chave de casa, tem que abrir a casa pra ele. dando uma voltinha. É sobre isso. É desse jeito. E esse tema, né, como que a gente trouxe, é um tema muito valioso, principalmente dentro dessas relações. A relação que está ali todos os dias, relação com pai e mãe, como que você se via em relação a pai e mãe? Ah, eu tenho muito cuidado com meu pai e com a minha mãe, mas o meu pai e minha mãe eu não consigo conversar com eles. Qual o grau que você está colocando aí de superioridade em relação a eles? Eles têm que te ensinar, sim. E você também tem que aprender. E você também tem que ensinar a eles o que você sabe. É tudo uma parceria. A gente fala assim que a gente tem duas mãos. Uma para pedir ajuda e outra para dar ajuda. Para tudo na vida, para qualquer pessoa, você tem que aprender com ela e você pode ajudar em alguma coisa. Quando você coloca esse olhar de horizontal, a palavra é olhar horizontal e não olhar vertical. Ou, né? É usar isso para se impulsionar mesmo, né, gente? Não use a superioridade, a inferioridade para se diminuir ou para se achar mais. Use como mola propulsora mesmo. Se olha onde que eu estou me colocando nesse momento, inferior ou superior. Anota, né? Para trazer mais clareza, aonde que eu estou fazendo isso, em que momento eu estou fazendo isso. Anota para trazer mais clareza e como eu posso mudar isso. Como E a com partir de quem, hoje eu né? posso mudar. E com quem, né? É bom anotar aonde e com quem, para você entender o mecanismo do sentido. Porque para algumas pessoas você vai se achar superior e para outras você vai achar inferior. Exatamente. O que essa pessoa, às vezes, né, é o não se comparar, olhar e não se comparar, mas ver o que ela tem e o que você está fazendo, né? Se colocando, o que ela faz hoje? O que eu gostaria também de estar fazendo o que ela está fazendo? Às vezes a gente, né, principalmente na infância, né, na adolescência, a gente olha para um professor e fala assim: nossa, ele é tão inteligente. Ai, ele tem uma sabedoria que não conheço ninguém que é tão inteligente quanto ele. Mas será que eu não tenho nada para ensinar ele também? Será que eu não posso aprender essa sabedoria que ele e eu também não posso ensinar, sei lá, talvez a ele ser mais carinhoso? Sei, né? Ser mais gentil, ser. Gente, são pequenas coisas, pequenos atos, pequenos detalhes que muitas vezes a gente tem a ensinar. Existe uma ferramenta que a gente usa, que é uma ferramenta muito legal chamada Mestre dos Mestres. Oi, Rose, tudo bem? Bom dia. Essa ferramenta, ela fala assim, para você ver o que te incomoda no outro, né? Vamos supor, eu me incomodo com uma pessoa que é lerda. Então, se aquilo me incomoda, é sinal que eu tenho algo a ensinar. Então, eu posso ensinar a pessoa a ser mais ágil, ser mais proativa, ser mais, né, dinâmica, talvez. Só que se eu entro no excesso da minha proatividade, se eu entro em excesso da minha agilidade, eu posso me tornar uma pessoa rápida demais. Talvez é atropelar qualquer pessoa, qualquer um. Então, é para perceber que sempre há algo a ensinar e sempre há algo a aprender. Então, o que eu tenho que aprender mesmo sendo proativa, mesmo sendo ágil? Que eu não posso entrar em excesso disso. Tudo tem um equilíbrio, né? E para você ensinar isso,
Você não pode entrar no julgamento, né? Porque senão você vai começar a julgar a pessoa. Nossa, mas você é lerda demais. Por que que você não consegue fazer isso? Nossa, eu te pedi ontem e ainda você não fez. Então, tudo existe um equilíbrio. Como a Lorena falou, o excesso também de proatividade, de fazer as coisas, você pode atropelar o outro. Você pode até, numa conversa, não deixar outra pessoa falar. Sabe aquelas pessoas que vão te interrompendo, você não consegue nem terminar uma frase? Ela tá no excesso. E o quanto isso fica muito mais difícil as relações. Quando você entende que você pode aprender também com aquela pessoa que você considera lerda, né? Aquela que te deixa sem paciência, porque ela é tão devagar, você pode aprender a ser um pouco mais calmo algumas vezes. Você não precisa, por exemplo, ser ágil o tempo inteiro. Então, algo ela tem a te ensinar e algo você tem a ensinar ela. E isso sim é se colocar no que a gente tanto chama do caminho do meio, que não é ser nem superior e nem inferior. Porque quando eu me considero às vezes ágil, eu tô me colocando num grau de superioridade sobre aquela pessoa. E aí, olha a complexidade da coisa. Que essa pessoa, ela pode se sentir na obrigação de ser mais ágil. E ela vai se sentir cada vez mais inferior. E vai entrar, às vezes, no complexo de inferioridade, achando que não é possível porque não faz parte dela, né? Talvez ela veio com essa essência, talvez, da lerideza para achar o caminho do meio e não ir para o excesso. Então, talvez ela ache que o excesso seja o ideal e não o caminho do meio, né? Aonde que ela pode ser útil dentro daquilo que ela já é. É entender o ser humano de um modo geral, né, gente? É entender realmente que aquilo dali é um pedaço também de todos nós, né? Quando a gente usa o símbolo, vou até colocar aqui, que eu gosto muito dele, tem tempo que a gente não usa ele. Quando a gente usa esse símbolo aqui, quando a gente usa esse emoji aqui da peça, é porque cada um de nós é uma pecinha que se junta. Para cada ser vai se juntando ali pessoas próximas a gente, que vão juntando pessoas próximas, que vão juntando, que vão gerando o universo inteiro. E que eu preciso daquela peça ali que encaixe em mim. Eu não posso viver sozinho, isolado dentro do universo, vagando por aí, não. Porque se a gente vivesse sozinho, a gente também nem teria esse complexo ou esse sentimento, né, de inferioridade ou superioridade. É, exatamente. A gente precisa de pessoas, precisa. Então, por precisar, eu preciso entender, eu preciso aprender, eu preciso ensinar. Exatamente. Coloquem aqui pra gente se você tem algum sentimento de inferioridade ou superioridade, ou conhece alguém que tem algum tipo desse sentimento e que às vezes paralisa, né? Paralisa porque, eu não posso fazer isso porque eu não tenho isso. Coloquem aqui pra gente saber, ou se vocês entenderam sobre isso, ou ainda tá meio confuso, pra gente poder explicar de uma forma diferente a respeito também desse tema de hoje. E essa coisa, né, da inferioridade, né, desse sentimento, né, é o julgamento que a própria pessoa tem de si mesma, né? Quando ela se sente inferior, ela tá se julgando. Ela tá falando que ela não é capaz. Um exemplo muito bom, né, que a gente viu aqui antes de entrar na live, é do diamante, né? O diamante,
ele tem um alto valor, né? Todo mundo concorda que ele tem um alto valor. Mas se a gente olhar por outra perspectiva, ele é apenas uma pedra. Então, qual é o grau que você está se dando, né? Você é um diamante ou você é uma pedra? Se sente inferior após as amigas passar na habilitação e ela reprovou 2 vezes. Não se perdoa a si mesmo. Já sente frustração porque vai fazer o exame de novo, né? Então, essa questão é muito relacionada à ansiedade também, né? De que na hora você fica nervosa, na hora você se sente insegura. Mas a questão é, você não tem que fazer essa prova, esse exame, teste de habilitação, pensando nas suas amigas. Você tem que estar ali vivendo o seu momento, o seu processo. Cada um existe o seu momento, o seu processo. Por que você se acha inferior a não ter passado na habilitação? Ah, eu não passei, eu sou o quê? Com isso, qual o sentimento que te traz? Você falou que se você se sente frustrada, mas tá, eu me sinto frustrada por quê? Porque eu não passei, mas qual é? Vai fazendo os porquês, né? Usa 5 porquê para você saber realmente a raiz desse problema. Então, usou ali, eu vou fazer o exame novamente, mas eu sinto frustração. Mas por que você sente frustração? Porque eu não passei na carteira. Mas por que você não passou? Vai fazendo esses porquês dentro da sua cabeça para você saber o real motivo dessa sua frustração. E geralmente não tem nada a ver com o problema de fato, tá? Já vou deixando já de alerta, porque você vai falar, ué, mas o que isso tem a ver, né? Tudo é isso. Exatamente. E também existe um outra que eu gosto muito, que é a pior das hipóteses. E se você nunca passar na prova? Essa é a pior hipótese. Se você fizer 10 milhões de vezes e você nunca passar, qual é a pior das hipóteses? Você vai deixar de ser quem você é? E você vai usar esse sentimento para te impulsionar ou vai usar esse sentimento para te pôr para baixo? É uma escolha. Eu vou contar aqui uma história rapidinha de quando eu fiz a minha carteira, né? Eu gosto muito de desafio e, assim, quando eu fui tirar minha habilitação, meu, eu nem sei se eu já contei isso aqui, mas enfim, mudou o instrutor. No dia da prova mudou o instrutor. E o instrutor que eu peguei, ele falou, eu fiz uma aula antes de fazer a prova. Ele falou assim: você dirigindo desse jeito, você nunca vai passar. Minha filha. Então, né? Deixa eu te contar uma coisa. Não fala para mim essas coisas que eu não posso fazer, que eu não consigo fazer, que para mim eu tenho muito isso, né? Mas vem também do meu signo, da minha personalidade em si. A hora que ele falou para mim, você nunca vai passar, gente, foi uma coisa dentro de mim. Eu falei, não, espera aí. Vamos ver se eu não vou passar nesse negócio, se eu não passo nessa bagaça. Fui lá, fiz a prova tranquila, pronto, passei. Tipo, isso foi uma mola propulsora para mim. Eu não usei como desculpa. Ai, meu Deus, eu não vou passar. Ai, eu não sei fazer tal coisa. Não sei porcaria nenhuma. Eu sei, eu fiz as aulas, eu assisti as aulas. Sabe? Para de, às vezes, te colocar de vítima e colocar, ai, mas eu não fiz aula suficiente. Ai, mas. Cara, eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. É isso que eu tenho condição de fazer, é isso que eu tenho condição de pagar, e eu vou fazer, e eu vou passar. Sabe? Primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar o nosso pensamento. Às vezes a gente fica alimentando uma coisa irreal na nossa cabeça. Cara, se você foi, já teve a disponibilidade de fazer as aulas, se já tem, né, uma média ali de aula para fazer, que você precisa pagar para fazer, por que você não pode ser capaz de passar? Você já está preparada, né? Colocou
aqui, durante a aula dependia muito do instrutor, aí no exame ficou meio que dependendo do examinador. Passa a perceber quem são as pessoas de fato que você está dependendo. Não é o examinador e não é um instrutor. Quem é a pessoa? Coloca nome agora. Quem é. Não precisa botar aqui, não, tá? Bota o nome só na cabeça. Quem é a pessoa que de fato você depende que te aprove? Porque isso tem a ver com dependência emocional. Quem é a pessoa que você quer chegar e falar, eu passei? Existe uma pessoa. Existe uma pessoa que na sua cabeça está tendo uma guerra interna de que você precisa falar para ela que você passou. Quem é? Cuidado, porque você está se colocando inferior a essa pessoa. Olha como é que tem tudo a ver. Não é sobre autoescola e não é sobre prova de motorista. É sobre a vida. Ah, já até colocou ali em cima, né? As amigas, né? Quem é essa pessoa que você está dando poder a elas de viver a sua vida? Exatamente. Você está entregando a sua vida, o seu poder para outra pessoa decidir o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, né? Isso é muito sério na nossa vida. A gente dá o poder para outra pessoa resolver o que a gente precisa ou não, o que a gente deve ou não fazer. E isso gera várias consequências, né? Gera, quando a gente fala assim, oi, Diego, vou te chamar para live, hein, Diego? Quando a gente fala sobre isso, né? O quanto isso impede, trava a gente, né? Quando você fala sobre insegurança, você fala justamente desse sentimento aí que você está entregando a sua vida a alguém. É uma dependência de aprovação externa, né? Ou também pode ser o contrário, dependência de falar, ai, coitadinha, reprovou de novo, de ser vista, de ser olhada, aonde você está querendo ser vista, ser olhada, e às vezes você está entrando para um lugar ao contrário, né? Um lugar errado. Quero ser vista e reconhecida por coisas boas ou quero ser a coitadinha especial? Ai, coitada, já fez 2 vezes e ainda não passou. Ai, meu Deus, colocando no papel de vítima. Então, essas análises, quando você reprova, para quem é a primeira pessoa que você liga dizendo que você reprovou, que você não passou? Reflete sobre, porque essa pessoa é a pessoa que realmente você gosta de ser a coitada para ela. É a pessoa que você conta as histórias negativas, dizendo assim, né? Exatamente. E aí, né, já que eu vim de uma viagem, a questão da água do aeroporto, né? A água, a garrafinha d'água, ela custa R$ 1 lá no mercado. No aeroporto, a mesma garrafinha d'água custa R$ 10. Que lugar que você está se colocando na vida? No mercado ou no aeroporto? Ou então você pode se colocar, talvez, em um restaurante que custa um pouco menos do que R$ 10. Quando você fala sobre esse sentimento da vergonha, sentimento de chorar, não é que você não possa ter esses sentimentos, não é isso. Tá tudo bem você ter. Só que ter essa percepção de que não se colocar no papel de inferioridade, de vítima. Eu não consegui, tudo bem, eu vou tentar de novo, porque eu sou capaz de conseguir.
Depois que você chora, você conta pra quem que você não passou? Isso é só uma reflexão, mas é algo que a gente precisa sempre olhar, né? Porque para cada papel, para cada pessoa, a gente dá um papel específico e um poder, às vezes, que a pessoa não exerce sobre nossa vida. Né? Quando você fala assim, ah, eu me sinto inferior às minhas amigas. Por que eu não posso ser igual a elas? Por que eu não posso? Conta com sentimento de vítima ou conta com sentimento de. Também tem aquele tudo do me ajuda, né? Você quer que essas pessoas te ajudem, né? Ou você, pra você, não. É só realmente um desabafo. Você não quer ouvir nem a opinião delas. Que também tem diferença. É quando você coloca, né? Conto pro meu marido, aonde que seu marido realmente não está te olhando, aonde que ele não está enxergando a Rose, que é a pessoa verdadeira que ela é. Aonde essas pessoas não estão te enxergando, aonde você tem que se colocar num patamar de inferioridade a elas. É, Você sobre. entende que não é o outro, ó, você colocou, eles dão força, porque eles te amam e eles querem que você vá lá e faça. Quem tá dando esse papel de inferioridade, quem tá dando esse papel de eu não consigo, eu não posso, eu não fiz aula suficiente, meu Deus, é tudo você. É tudo dentro de você. Sobre essa coisa até de direção, né? Quando eu aprendi, né? Quando eu tirei a carteira, eu teve um dia que eu falei assim, vou lá passar com o carro na porta do trabalho do meu marido, né? Tirando onda, né? Habilitada e tal. Só que eu morava num prédio que tinha muita pilastra na garagem. E aí, né, cara, inexperiência total, né? Tirei o carro da garagem. Na hora que eu tirei o carro da garagem, eu Saúde. arranhei a lateral toda do carro. E esses podres ninguém conta, né? Eu conto. A lateral toda do carro, eu liguei pro meu marido chorando. Pelo amor de Deus, vem aqui, eu não consegui tirar o carro da garagem. Ele foi lá. Nunca Ele mais eu vou dirigir, né? Nunca nunca mais eu vou vou dirigir. dirigir, nunca mais eu pego no carro. Ele foi e fez eu entrar e sair da garagem 10 vezes. Ele contava. Você vai uma, de novo, vai, volta, duas. E eu com ódio dele, eu com uma vontade, né, de raiva dele fazer aquilo pra mim naquele momento. Mas eu falo, depois que ele fez isso, eu nunca mais eu bati. Eu aprendi. Porque existem coisas que realmente você precisa aprender. Talvez, se eu tivesse conseguido tirar o carro naquele momento ali, passasse lá, eu ia estar me sentindo a rainha da direção. Ia estar fazendo um monte de besteira aí pela rua, me sentindo a rainha da direção. Mas como não? De primeiro eu já tomei uma porrada na cara, né? Já arranhei o carro inteiro. Então eu tive que aprender a aprender. Aprender a aprender. Porque é assim na vida, não vai ser uma constante sempre de glórias, não, gente. Tem que ter, a gente tem umas caídas justamente para aprender. E é treino, É né? treino. Como você falou, é treino, não adianta. Uma pessoa que acabou de tirar a carteira vai se comparar com uma pessoa que dirige, sei lá, 20, 30 anos? Não tem como. Tá Vou ferrado. bater no peito, acabei de tirar minha carteira, vou bater no peito e vou falar, ah, eu sou a melhor. Coitado, né? Coitado. E até, né, quem se considera melhor, né, nisso, é até, gente, uma coisa não tem a ver com outra, né? Ela
que aconteceu isso. O marido fez entrar e sair da garagem com medo, mas não deixou perceber. Isso aí. Pode deixar perceber, não tem problema não que tá com medo. É normal tá com medo. É normal. Só que é importante até para aprendizado. O que que eu faço? Não sei, né? Só que não levar isso como dependência de tipo estar numa prova e depender que tem alguém lá. Porque muitas vezes na vida você vai estar sozinha. No dia a dia, você vai estar sozinha. E você já viu que é possível passar porque você já fez uma vez. Olha, você está até dirigindo em casa. Então você já fez, você já viu, já provou para você que é possível. Aonde que tá pegando que você tá falando que não é possível, sendo que você já fez ser possível? Nossa cabeça é muito doida, né? Aonde que tá pegando? Porque, cara, eu já fiz uma vez, duas, três, porque na autoescola é treino para isso. Então, você já fez a baliza uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, já saiu na rua 1 milhão de vezes, já passou no pare, já fez tudo, já arrancou, já passou no quebra-mola. Você já fez tudo. E são esses tipos de pensamentos que a gente chama de crenças, de que eu não sou capaz, eu não sou merecedora, eu não consigo, eu não posso, eu sou burra. Vários outros que a gente trata justamente dentro do grupo Ativando a Prosperidade, que nós já vamos para o quinto grupo do Ativando a Prosperidade. As inscrições, elas já estão abertas. Diariamente nós fazemos tratamentos lá justamente para fazer essas limpezas de crenças. Porque o que bloqueia a gente são essas crenças que a gente colocou para dentro da nossa cabeça mesmo. É isso mesmo. É o poder que você está colocando nele, né? O poder que você está dando nele. Ele não é superior a você. Ele é igual a você. Ele também já fez uma prova. Ele também teve que passar por isso. Então tá tudo certo. Ele é igual a você. Não é algo, um monstro, um deus, uma. Precisa avaliar qual é essa crença de que ele é maior do que você, do que ele vai fazer com você. Ele não vai fazer nada, ele só vai te aprovar ou reprovar. Se tu fez certo, ele te aprova, se tu fez errado, ele reprova. Ele não é maior do que você. Ele não é um bicho-papão, gente. Bicho-papão não existe. Né? Eu que fiquei esse final de semana todo com criança, eu tô bem nessa vibe do bicho-papão aí. Não existe. Homem do saco não existe. Para com isso. Para com isso. Isso daí criaram pra você, falaram pra você, você botou na sua cabeça e você tá achando que o bicho-papão existe até hoje. Para. Que existe a tua cabeça te bloqueando de fazer ou não fazer alguma coisa. O maior bicho-papão que existe está dentro de você. Está dentro da tua cabeça. Por Exato. isso que a gente, quando fala, a gente faz exatamente a tirar esse bicho-papão que tá aí. Qual é o bicho-papão? Que tá te bloqueando de fazer o que você precisa fazer. Quem participa do grupo do Ativando a Prosperidade sabe o quanto a gente fala isso diariamente. Gente, se vocês forem ver, vocês não fazem ideia de quantos pactos, quantos votos, quantos contratos a gente faz mentalmente com os outros, com crenças, com pensamentos negativos de muitas e muitas vidas, de muitas e muitas vidas. Porque às vezes a minha tataravó não foi feliz no casamento, eu acho que eu também não posso ser feliz no casamento porque minha tataravó sofreu. Isso são crenças, né? São passadas de geração em geração, às vezes, né? Aqui na rua tinha um homem do saco. O homem do saco, ele não é o homem do saco. O homem do Ele é saco pega uma pessoa coisa na ruim, rua, gente. né? Pega.
Pega papelão, pega latinha, o homem do saco da rua. E tem Exatamente. muitos pais que usam isso para colocar medo. E às vezes a criança, depois, futuramente, tem medo e se coloca, né, como homem do saco, como algo até superior a ela e não sabe isso na vida, leva para a vida toda, né? E aí depois a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para esse momento. Ah, homem do saco. O que mais que eles falam de criança? O homem do saco vai passar e vai te carregar. Então, o bicho-papão. Tem vários, né? Tem vários. De criança tem vários. E isso a gente vê muitas vezes no comportamento do adulto, né? Tem adultos, por exemplo, que não gostam de ficar sozinhos dentro de casa. Quando você vai puxar lá o porquê que ele não gosta de ficar sozinho dentro de casa, você vai ver que teve uma história lá na infância, às vezes, de que ele tinha medo de dormir sozinho, medo do escuro, medo, né? Medo dessas coisas. E que vão gerando traumas, vão gerando crenças de que, eu preciso estar, às vezes, num relacionamento que eu não suporto a pessoa, mas é porque eu tenho medo de ficar sozinho. E a gente. Já acabou tudo ali, ou nem começou, né? Nem teve sentimento nenhum, acabou, ou nem nunca teve, e a pessoa ali fica ali por entender, eu não quero ficar sozinha na minha vida. Esse é o único homem que existe na face da terra, isso é a única pessoa que vai me aguentar. A gente precisa cuidar muito o que a gente escutou e ressignificar isso a todo momento, né? E tem gente que ressignifica na dor, né? Sofrendo, se amargurando, ficando triste, se isolando. E tem gente que ressignifica no amor, que é fazendo tratamentos, que é o que a gente sugere sempre. Não é passar pela dor, e sim pelo amor. Mas isso tudo é escolha. A Rose até colocou, né, a crença dela a respeito de examinador, né? O examinador faz a gente reprovar, tá? E quem que faz você passar? Se o examinador só reprova, quem é que passa? Quem é que aprova? É aquele sentimento, né, de professor, né? O professor ele vai fazer a prova para eu me dar mal na prova. Pelo contrário, ele quer que você tenha aprendido. Ele quer que você tenha aprendido. A moral da história quer que você aprendeu. Se você aprendeu, ok. Se você não aprendeu, você vai ter que fazer de novo. Então, Ressignificar isso dentro da sua cabeça, né? o outro olhar. O nome disso é o outro olhar. Quando a gente conta uma história, acho que eu falei isso até no Se Descubra, eu acho que eu falei sobre isso. Quando a gente conta uma história, a gente gosta muito de contar a história sendo o personagem ali daquela história. Passa a contar a história sendo o narrador da história. Vai ser completamente diferente. Porque você está olhando com outra visão. Você está olhando como uma outra pessoa. Se a sua melhor amiga te contasse sobre isso, como você opinaria em relação a isso? Tenho certeza que você não ia opinar colocando ela como vítima. Ai, tadinha, amiga, coitada de você. Ai, poxa. Ai, mas esse examinador é tão ruim. Não era isso que ela ia falar. Ela ia falar: não, amiga, tenta de novo. Você é capaz, você vai conseguir. Entende? Então é colocar nesse outro olhar como se você estivesse falando como se você fosse sua melhor amiga. É sobre isso mesmo. Isso é real. A gente se coloca num lugar aonde é irreal, né? As fantasias da nossa cabeça que a gente cria, os pensamentos que a gente cria sobre a gente mesmo. Por que a gente não pode criar um cenário favorável a nós, né? Não um cenário desfavorável. Não coloca tudo desnecessário aí, tudo que vai dar errado, coloca na minha vida. Sempre não tá na hora de mudar, né? De olhar de outra perspectiva.
Lembrando vocês também a respeito do Ativando a Prosperidade. Para quem deseja participar, é só colocar, a hora que acabar a live, nos comentários a palavra ativando. Então, a hora que acabar a live, se você tem interesse em participar do grupo de tratamento durante 30 dias, onde a gente fica com você, fazendo desprogramação, limpeza, ativações energéticas, coloca nos comentários a palavra ativando. Porque assim, gente, muitas vezes a gente sente falta dessa pessoa com outro olhar. Ela botou aqui, verdade, muda o pensamento. Exatamente. A gente sente falta dessa pessoa com outro olhar. E é justamente eu e a Letícia, o que a gente faz é isso. É fazer você olhar com outro olhar. Só que para isso, o ideal é você participar dos tratamentos, porque a gente consegue realmente entender aonde que está esse bloqueio, aonde que você está se vitimizando, se menosprezando, se abaixando mesmo a sua vibração. Porque a gente fazer isso às vezes sozinha realmente é muito difícil. Querendo ou não, a gente se coloca ali como um personagem. Então, ter uma outra pessoa, outras duas pessoas, é maravilhoso. Exatamente. Então, Rose, esse ativando a prosperidade, eu acho que você não tá. Isso. É um outro grupo. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro. Esse grupo ele começa no dia 9 e é um tratamento de 30 dias. Então, ali diariamente a gente vai colocando o feedback do que foi tratado. O valor do investimento é de R$ 152 no Pix para esse tratamento de 30 dias. Então, lá as pessoas vão realizando trocas, vão conversando sobre o que está passando e a gente vai orientando e fazendo imediatamente as limpezas do que as pessoas estão colocando lá. Você acaba tendo uma proximidade com a gente, né? Todos os dias a gente está ali com vocês, respondendo pontualmente aquilo que for necessário para vocês, para sua evolução, né? Para o seu crescimento. Eu acho que você participou de um ritual nosso. O ritual é apenas um dia. Você viu que a gente estava ali acompanhando durante aquele dia. O Ativando a Prosperidade, a gente acompanha durante 30 dias a sua evolução. A gente acompanha realmente o que está se passando na sua vida. E muitas pessoas, a gente tem muitos relatos de que a pessoa já fez vários tratamentos, mas nunca foi acompanhado da maneira que é acompanhada. Porque é como a gente está ali muito de perto. Quando a gente faz, assim, geralmente os tratamentos, a pessoa faz uma vez e se ela não vier passar pra gente, a gente não tem como saber como está a rotina, o que está acontecendo. Ali dentro do grupo, não. Ali dentro do grupo, a gente está diariamente fazendo. Existe um planejamento, né? Dentro do grupo desse tratamento, durante 30 dias, a gente tem um planejamento ali com vocês, que é cumprido, a gente de forma muito do nosso sentir, né? Claro que a gente tem ali o que a gente vai tratar todos os dias, mas a gente vai muito do nosso sentir e o que vocês vão trazendo e relatando pra gente a respeito daquilo. Mas dificilmente algo diferente daquilo que a gente coloca para vocês é algo que esteja passando. Afinal de contas, é a energia do campo vibratório do grupo, né? Então a gente acessa essa energia do grupo para ver o que se requer para limpar naquele dia. Então a gente entra nessa energia e já sente vocês e já coloca ali as orientações e os feedbacks a respeito daquele dia. E a gente também faz a limpeza do ambiente, da casa, do espaço de trabalho. Então, não só você Tratado. não só você é tratado, como toda a família.
plantas, animais de estimação, todos são tratados também da mesma maneira, né? Porque energeticamente o ambiente, quando ele é tratado, todos que estão dentro desse ambiente também recebem esse tratamento. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? Então, para quem deseja participar, digite a palavra ativando nos comentários, que a gente entra em contato com você pelo direct para mais informações, se ainda ficou alguma dúvida. E também não esqueça de compartilhar no final da live, compartilhar para seus amigos, para aquelas pessoas mais próximas que estejam precisando escutar um pouquinho sobre isso, né? E usar a inferioridade e a superioridade como mola propulsora. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Um excelente restinho de semana. E quarta-feira que vem, aqui às 9h06. Isso mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais.